São 66 livros e a gente tem muita coisa para pregar e nós temos que saber, Deus, o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Então nós queremos ministrar para hoje aqui na igreja um tema chamado Um Encontro Redentivo. Diga assim comigo, um encontro redentivo. Mas antes de eu ministrar, eu quero só dar mais uma vez as boas-vindas a você que está com a gente pela primeira vez, como o Josué falou há pouco tempo. Nós estamos tão honrados com a presença de vocês, em nome de Jesus. Amados, outra coisa, no final do culto você pode passar na nossa livraria lá atrás, nós temos hoje muitas Bíblias. Estava faltando algumas Bíblias, a gente comprou bastante Bíblias, nós temos Bíblias para que você possa adquirir e também ler a palavra de Deus, tá bom? Então não esqueça de passar lá, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, Pai, nós queremos nessa noite mais uma vez render graças ao Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza sobre nós, reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor. Nós queremos abrir nessa noite mais uma vez os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ser ministrados pela Tua palavra. Que nós não possamos sair deste lugar os mesmos que entramos, mas que possamos sair revivificados, abençoados, cheios de fé, curados, libertos e restaurados, em nome de Jesus. Já neutralizamos nesse momento todo o espírito de distração, toda dor, todo incômodo, toda doença, toda enfermidade no espírito, na alma e no corpo, seja neutralizada e expulsa desse lugar, em nome de Jesus. Amados, eu quero falar com vocês sobre uma das histórias mais fantásticas das Sagradas Letras. E essa história vai relatar uma das inúmeras curas que Jesus realizou, e o cenário era um cenário dentro de um recinto chamado sinagoga. E só para você entender um pouquinho, as sinagogas, possivelmente elas foram criadas 6 séculos antes de Cristo, naquele período em que o povo vivia o exílio babilônico, então não tinha templo, o templo tinha sido destruído, então começou a se reunir em pequenos aglomerados. Depois o templo foi reconstruído, mas mesmo assim não se tinham somente ministrações, cultos a Deus em grandes aglomerações. Continuava ainda tendo as sinagogas, que eram reuniões. Quando a gente estuda a história, às vezes tinham 10 pessoas naquelas reuniões, é como se fosse hoje uma célula. Então a nossa história hoje vai estar pautada no milagre em uma dessas sinagogas. E o nosso registro vai estar no livro de Lucas. Não sei se você sabe, Lucas, ele não foi somente um exímio escritor das Sagradas Letras, mas ele também era um médico por formação. Então o que ele vai estar falando aqui para a gente, eu consigo entender que é a luz da medicina, mas também, sobretudo, a luz da espiritualidade, de uma direção, de um discernimento do Espírito Santo. Na história de hoje, a gente vai estar vendo, pelo menos, alguns contrastes, pelo menos 3 contrastes. Por exemplo, o primeiro, a gente vai estar percebendo a compaixão de Cristo versus a indiferença de alguns líderes religiosos. Segundo, a gente vai estar vendo a libertação do reino de Deus versus a opressão de Satanás nessa vítima que estava acometida por um espírito de enfermidade, a Bíblia diz, há 18 anos. E por último, a gente vai estar vendo uma verdadeira adoração a Deus versus o peso do legalismo, da religiosidade por parte dos fariseus. Nesse episódio que a gente vai estar vendo hoje, Jesus, ele enxerga, meus amados, o sofrimento de uma mulher onde ninguém enxergava. Eu quero abrir o parênteses aqui para vocês e falar o seguinte: talvez você está passando por situações, por enfermidades, por problemas difíceis, que ninguém sabe, mas Deus está vendo. A gente vai estar vendo essa história de hoje também, que Jesus, ele chama essa mulher enferma para estar próximo de si, para poder abençoá-la e curá-la, e libertar a vida dela. Então, o tema de hoje é um encontro redentivo. Quando a gente fala de encontro redentivo, a gente está falando de algumas coisas, entre elas, por exemplo, perdão de pecados,
Estamos falando, por exemplo, de libertação da escravidão espiritual. Estamos falando de restauração da identidade como filhos de Deus e, sobretudo, de uma transformação de vida. Então, isto é, dentre tantas outras coisas, o que nós designamos como um encontro redentivo. Então, veja comigo, por favor, o primeiro texto. Vamos estar hoje trabalhando Lucas capítulo 13. Vamos para o versículo 10, diz o seguinte: no sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Diga assim comigo, ensinando numa das sinagogas. Observe que o ministério de Jesus é marcado pelo ensino. Então, meus amados, olha só, a igreja de hoje, nós precisamos entender a importância do ensino, a importância da palavra. Eu falo isso com muito amor e carinho, existem muitos irmãos evangélicos por aí que vivem de oba-oba, vivem de ir na casa de um profeta, vivem de assistir alguém na internet, vivem de, poxa, alguém falou algo para mim que não sabia. Quer dizer, são coisas mirabolantes, esquecem de muitas vezes se apropriar, se envolver na palavra de Deus. Jesus operava milagres, sim ou não? Mas ele começava o quê? Ministrando a palavra. O texto fala que Jesus ensinava. Então, o milagre na minha vida, na sua vida, começa a partir da palavra. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa fonte de cura e de libertação. Amém ou não, gente? Então, olha só, a gente começa a perceber também que Jesus frequentava as sinagogas. E a gente está lendo esse texto do versículo 10 aqui, mas também você pode ver, por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 16, também fala que Jesus também pregava nas sinagogas. Então, as sinagogas representam o que hoje? A igreja, representa o aglomerado, a gente está junto como povo de Deus. Por exemplo, também Paulo, ele fazia várias viagens missionárias. Você pode ler as epístolas paulinas, e observe que pelo menos teve 3 grandes macros viagens. Essas viagens duravam anos, não era viagem, mas era viagem de anos. E a Bíblia diz que Paulo também sempre estava pregando nas sinagogas. Então, ou seja, as sinagogas eram um reduto, um ambiente de pregação e de ministração da palavra de Deus. Amém, queridos? Dito isso, eu quero passar para o primeiro ponto da mensagem de hoje. Jesus pode e quer te curar. Diga assim: Jesus pode e quer me curar. Versículo 11 de Lucas 13 diz que chegou ali uma mulher, ali aonde? Na sinagoga, estava pregando na sinagoga. Durante o culto, uma mulher chega, e a Bíblia diz que ela estava possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, possivelmente, talvez assim, encurvada, não conseguia, ela tinha problema na sua coluna vertebral. Estava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. Por mais que ela tentasse, não conseguia, ela estava enferma. 18 anos acometida de um espírito de enfermidade. Só para você entender que não só o corpo físico dela estava doente, porque a doença física, ela não só... Olha só a moça aqui, ó, muito obrigado. Olha só a moça, parabéns pessoal da mídia aí. Era mais ou menos assim que a gente pensa, dentre outras possibilidades, que essa mulher estava nessa situação física aí. Então, olha só, a doença física não só traz um problema no corpo, mas muitas vezes angustia a alma. Então essa mulher também estava certamente enferma da sua alma, o seu espírito estava certamente abatido por 18 anos, com problema de saúde. Olha que coisa forte, entenda comigo, possuída aqui, não quer dizer que ela estava possessa, não quer dizer que ela era uma pessoa endemoniada, ela estava simplesmente passando por uma opressão do espírito de enfermidade, de doença que estava na vida dela. Observe que o texto fala 18 anos. Amados, isso aqui é muito forte, porque Lucas, ele é muito detalhista, ele é muito voltado para os detalhes. Então, aqui nesse tempo a gente observa algumas coisas, por exemplo, a cronicidade e a profundidade do problema. 18 anos, era um problema crônico.
Era um problema terrível, um problema que angustiava aquela mulher. Então, olha só, a cronicidade e a profundidade. Ela andava encurvada. Isso fala de quê? De pessoas que ela possivelmente olhava somente para baixo, quase não conseguia olhar para o alto. Se eu levar para o sentido simbólico, o que é o alto, queridos? Diga assim, o trono de Deus. Quando eu estou enfermo, quando eu estou doente, muitas vezes eu não consigo olhar para Deus com um olhar de fé, de confiança, de cura, de libertação. Quando eu olho para baixo, eu só consigo ter uma visão limitada. Quando eu olho para baixo, eu consigo somente enxergar limites, limitação, eu só consigo enxergar o chão. A minha visão, a minha perspectiva de mundo, ela é limitada quando eu olho somente para baixo. Então veja comigo, que quando a gente estuda a história no primeiro século, pessoas enfermas, geralmente, e no caso, principalmente mulheres, eles eram aconselhados a estarem longe do aglomerado de pessoas, para não trazer contaminação, para não trazer um certo incômodo. Então essa mulher sofria certamente rejeições, críticas, não era bem aceita em alguns ambientes, mas mesmo assim, ela foi à igreja. Diga assim comigo, ela foi à igreja. Ela foi aos pés de Jesus para poder se encontrar com o mestre. Eu quero fazer alguns pontos também de observações aqui. Por exemplo, Jesus, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus toma a iniciativa. Vamos estar vendo aqui agora, o versículo 13 vai dizer o seguinte: ao vê-la, Jesus a chamou e disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. E, versículo 13, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente, diga assim comigo, imediatamente se endireitou. Jesus coloca a mão sobre ela, pensa aqui comigo, essa mulher começa, 18 anos após essa enfermidade, ela está agora totalmente ereta, saudável, abençoada. Diga assim, obrigado Jesus, porque o Senhor me cura nessa noite. Então olha só, veja comigo, eu quero ver com vocês esse versículo 12 e 13. Ao vê-la, diga assim comigo, ao vê-la, observa, ninguém talvez via ela, ninguém talvez, porque amados, o ato de ver não é só o ato de enxergar. O ver fala de olhar, entender, ter empatia e misericórdia pela problematização do outro. Quem está comigo aqui? Não é só o ato de enxergar, né, de perceber, como é que eu faço para ajudar? A Bíblia fala que ao vê-la, então olha só, mesmo diante do anonimato, mesmo diante daquilo que talvez está escondido, Jesus está vendo. Talvez você está passando por situações que ninguém sabe, como eu falei há pouco tempo, mas Jesus está te vendo. Ele fala para você nessa noite, eu estou te vendo. Observe algo comigo, o que eu aprendo com isso? Olha a importância de congregar. Jesus chamou ela, ele falou, ei mulher, vem aqui. Veja algo interessante, ele lhe disse, amados, observe algo comigo, a palavra de Jesus tem autoridade, amém ou não? Diga assim, a palavra de Jesus tem autoridade. O que é autoridade? No grego é exousia. Autoridade é exatamente a legitimação para fazer algo. Então a Bíblia fala que Jesus viu e chamou e disse, o que ele falou? Você está livre. Essa palavra livre fala de quê? Fala de libertação, de quebra de prisões. Eu me recordo o que João falou no capítulo 8, versículo 32, ele diz que se o Filho vos libertar, o que diz o texto? Verdadeiramente sereis livre. Então o que Jesus fala? Você está livre. Ela recebe aquela palavra. A gente pode tirar algumas lições aqui desse versículo. Primeira lição, Jesus vê os que sofrem. Eu volto a repetir, ele vê os que sofrem, ele percebe. Muita gente talvez pode pensar o seguinte, Deus não me ama, Deus não me ajuda, Deus não cuida de mim, a chuva só vai para o terreno do vizinho, só abençoa meu vizinho, não, eu sou abandonado, não, Deus não me ama. Deus está vendo você, amém ou não?
Eu começo a entender também que a iniciativa sempre é de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, a ovelha, ele chamou. E essa iniciativa começou há 2000 anos atrás, quando Cristo, na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Lá foi o passo inicial. Ele morreu por nós, para quê? Para que nós pudéssemos ser livres. Diga assim, para que eu pudesse, diga assim, ser livre. Aplauda bem forte a Jesus, se você é livre. Aleluia! Para que eu pudesse ser livre. Eu também observo que a palavra de Cristo não só apenas alivia, mas a palavra de Cristo nos liberta. Quando Jesus liberou a palavra sobre ela não sentiu somente um alívio de dores, ela não somente desencurvou-se um pouquinho, não. Quando ele liberou a palavra, a Bíblia diz que ela imediatamente fica curada. Diga assim, o meu Deus não opera milagres pela metade. Isso é algo extraordinário. Ponto 2. Eu consigo observar também que a religiosidade impede os milagres acontecerem. Vejamos o versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado por ver Jesus, que ele curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Olha o grau de religiosidade. Amados, a religiosidade, ela quer impor limites à operação de Cristo. Os religiosos, interessante que eles já determinam, eles querem determinar, por exemplo, onde, foi o caso desse fariseu aqui, onde, como e quando Jesus operasse milagres. Que coisa fora do comum, que coisa sem nexo. O Cristo, o nosso Senhor, o Criador do céu e da terra, do mundo, ele faz o que ele quer, sim ou não, gente? Ele opera onde ele quer, sim ou não? Do jeito que ele quer. Paulo vai falar da multiforme sabedoria de Cristo, ou seja, das pluralidades, das operâncias de Jesus. Então, o que eles falam? Olha, não pode no sábado, 6 dias, interessante, Jesus curou a mulher, o fariseu possivelmente está ao lado, ele não se reporta a Jesus, ele olha para a multidão, para a plateia aqui agora, e começa a dar uma lição, um show de moral, religiosidade. Isso aqui é muito forte, porque este chefe ficou incomodado com o amor de Jesus por aquela mulher. Então a gente observa um certo incômodo, possivelmente uma certa inveja, porque ele não tinha poder de curar. O poder só está em Jesus, amém, queridos? E na verdade nenhum homem ainda continua, nenhum de nós temos poder de curar, só Jesus Cristo. Mas então aquilo fez com que ele ficasse irritado, decepcionado, porque ele não tinha como ajudar aquela mulher e percebeu que Jesus o ajudou. A ajudou, melhor dizendo. Agora, observa que ele vai falar o seguinte, olha, vocês não podem receber cura no sábado. Entenda comigo, se você for para a lei mosaica, lá por exemplo no livro de Êxodo, capítulo 20, você vai estar vendo que nós entendemos hoje que o sábado não é um dia. O princípio do sábado tem a ver com um descanso, que pode ser feito um descanso na segunda-feira. Por exemplo, os pastores da Paz Church, no Brasil, os que são tempo integral, eles têm um descanso deles na segunda-feira, porque eles trabalham o final de semana todo. Então, o princípio do descanso aqui, que ele estava pregando, o fariseu, ele estava ancorado, focado na lei. Tinha que ser o sábado. Não, nós entendemos que o princípio existe, que é bíblico, mas não precisa ser estritamente no sábado, pode ser no domingo, pode ser numa segunda-feira. O princípio tem que existir sem aquela determinação exatamente do dia da semana. Esse fariseu é interessante porque quando a gente observa, então a lei já tinha os seus moldes, mas eles deixavam mais, certo, rigorosos, de maneira muito forte, a lei. Então eles implementavam, por exemplo, algumas tradições, algumas regras. E a gente vai observar isso aqui um pouquinho mais na frente aqui. Por exemplo, a gente observa na história que eles não poderiam no sábado caminhar mais do que 1 quilômetro. Então o que eles faziam? Eles ficavam, os religiosos, observando cada um.
O que ele está fazendo? Andou mais de 2.000 côvados, se você arredondar 2.000 côvados a 50 centímetros, dá 1.000 quilômetros. Geralmente é entre 45 a 50 centímetros. Então, você estava observando, andou mais, não pode ultrapassar 1 quilômetro, não pode fazer nada. Quem já foi em Israel, interessante que até hoje em Israel, quando você está no sábado lá, os próprios elevadores dos edifícios, dos hotéis, eles são programados já para que possa subir e parar em cada andar. Por quê? Porque um judeu, eles não devem fazer nada, inclusive, por exemplo, apertar o botão de um elevador. Então veja comigo um edifício de 30 andares, onde o cara mora no último, e ele está apressado para chegar em casa por algum motivo, pensa, qualquer motivo é agora aí. E ele entra naquele elevador lá no 0 e começa, ai meu Deus, oh meu Deus, até chegar no 30. Olha só como eles são rigorosos em seguir a lei. Agora, observe que no caso de Jesus, eles ficaram de olho porque Jesus já tinha operado milagres no sábado. Então Jesus já estava, entre aspas, na visão dos fariseus, transgredindo a lei mosaica do descanso do sábado. Então estavam o quê? De olho em Jesus. Então estavam observando Jesus. Então olha só, para o fariseu curar aquela mulher, equivalia a trabalho. Então, vocês não podem vir para cá porque Jesus estava trabalhando, não pode fazer nada, inclusive, por exemplo, curar uma pessoa. O que observa aqui? O legalismo cega para a graça. Quando, por exemplo, as tradições humanas sobrepõem a compaixão, nós perdemos os milagres de Deus. Quando as nossas percepções começam o que eu acho isso, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Eu tento colocar Deus numa caixa, eu perco essa onda, esse tempo kairos do milagre. Eu também observo que a religião sem amor, ela oprime. Aquele fariseu oprimiu aquela mulher. Deu um show, uma lição de moral em toda a plateia. Vocês não podem, quem são vocês? Vocês não obedecem às sagradas letras. Então, isso que ocasiona, isso impede que os milagres aconteçam. Por exemplo, meus amados, muitos jovens hoje não estão em igrejas evangélicas. Estão desviados. Porque algumas igrejas evangélicas esquecem de pregar a palavra. E pregam o quê? Tradições, exageros, costumes. Não pode isso, não pode aquilo. E o que Jesus quer de nós? Um coração. Diga assim, Jesus quer meu coração. Então, olha só, então nós temos que estar muito antenados a isso. Veja comigo o terceiro ponto. Jesus é contra a hipocrisia religiosa. Vejamos o versículo 15. Porém, o Senhor lhe disse: hipócritas. Vamos voltar um pouquinho a cena aqui. Jesus opera um milagre. Jesus sai de cena. O fariseu entra em cena. Olha vocês, ele não olha para Jesus. Ok? Olha, vocês não podem vir para cá. Vocês só têm que vir até o 6º dia. Hoje não pode. Tão vergonha na cara, faça a coisa certa. Jesus agora chega, isso aqui é muito forte. Ele chega e lhe respondeu. Ele olha para o fariseu especificamente, mas ele leva a palavra hipocrisia para o plural. Conseguiu entender a versão? O fariseu não olha para o singular, que é Jesus, olha para a plateia, para o plural. Jesus olha para ele e fala para a plateia. Vamos entender aqui, o que ele fala? Hipócritas, cada um de vocês desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo para beber? Ele faz uma pergunta. Ele pega uma situação muito familiar, muito comum, muito corriqueira, e fala o seguinte: olha, vamos analisar aqui hipócritas. Por que hipócritas? Ele não queria dar só uma lição de exemplo para o fariseu que estava discutindo, porque certamente existia uma cúpula lá, existiam parceiros. Ele falou o seguinte: olha, eu vou tratar logo na geral. Hipócritas, vocês têm certeza que no dia de hoje, o animal de vocês não come nem bebe? Vocês têm certeza mesmo?
Olha só, isso aqui é muito forte. Veja comigo no telão, essa palavra hipócrita no grego é hipócrites, equivale a alguém que é ator. O hipócrita, ele é um fingido, ele é um dissimulado, ele é um enganador. É alguém, por exemplo, que aparenta viver de uma forma e vive de outra. Em outras palavras, o hipócrita é uma fake news, o hipócrita é um mentiroso. Ele se vende, ele se mostra como, mas na real, ele não é. E Jesus confronta isso aqui. Por exemplo, eles fingiam zelo pela lei, mas no fundo eles distorciam, colocando regras acima da misericórdia. Eles dificultavam mais, eles colocavam mais algumas coisas para poder misturar e bagunçar a mente daquelas pessoas. Então, segundo a tradição judaica, por exemplo, era permitido os animais no sábado beberem, comerem, se alimentar. Jesus, então, usa, por exemplo, isso aqui para falar o seguinte: me diga uma coisa, meu jovem. Realmente, se vocês fazem isso com os animais, será se eu não posso fazer isso com a filha de Abraão? Olha que coisa forte, olha que coisa forte. Agora, veja comigo que a incoerência desse homem aqui. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus pega agora a figura cotidiana do animal para poder, de maneira simbólica, trazer uma ilustração e um ensinamento muito forte. Qual é o parênteses que eu quero abrir aqui? Nós devemos tratar bem os animais, sim ou não? Sim ou não? Existem políticos nessa cidade que foram eleitos defendendo a pauta animal. Isso é top, isso é bíblico. Por que é bíblico, Watson? Veja comigo Provérbios 12, versículo 10. O justo cuida dos animais. Ok? Mas o texto fala que o coração dos ímpios é cruel. Então, cuidar dos animais é justo, é certo, é bíblico, amém ou não, gente? Jesus não discute, não reprime, não critica, porque eles davam água para os animais. Deixa eu fazer a aplicação agora. O problema é que, olha só, o que Jesus quer falar para aquele jovem? Se vocês cuidam, abençoam e protegem os animais, será se eu não posso curar, abençoar, proteger e libertar uma filha de Abraão? O que eu entendo com isso aqui? Os animais são preciosos. Sim, o problema de hoje da sociedade é a inversão de valores. O que é isso? Onde um animal vale mais do que um ser humano. Isso é pecado, isso é antibíblico. Porque Jesus, meus amados, não morreu por nenhum animal. Mesmo que a gente ame eles, deve ser protegido, deve ser cuidado. É bíblico, não pode maltratar, é crime. Mas nós não podemos achar que... O que os fariseus achavam? Os meus animais são mais importantes do que uma pessoa que custou o sangue de Jesus. Que me entendeu aqui? Amém? Agora veja comigo o versículo 16. Por que motivo, Jesus continua perguntando, não se deveria livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa, por quantos anos? Quantos? 18 anos. Olha só, veja comigo, essa palavra devia, aqui no grego, é a palavra edei, passa a ideia de, como pano de fundo, uma necessidade moral. É meio que como se fosse uma obrigação fazer essa mulher ser curada. Essa que é a palavra edei. É quase que uma obrigação. Então, olha só, como que ela não poderia ser curada? Não é uma opção, por exemplo, não é algo, a ideia do edei não é se, é que eu devo fazer. Agora, veja comigo o que significa, por exemplo, essa questão, essa expressão filha de Abraão. Quando a gente observa que Abraão, lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, você vai ver a história dele, a Bíblia relata que todos os irmãos veterotestamentários lá do Velho Testamento, inclusive nós, Paulo também vai falar, nós somos o quê? Nós somos filhos de Abraão.
Porque Abraão recebeu uma promessa, amém ou não, gente? Uma promessa, uma aliança abraâmica. Então todos nós estamos debaixo dessa aliança. Então, ou seja, o povo de Deus é descendente de Abraão. Então, o que está falando? Essa filha de Deus. Esta moça é filha de Deus. Como é que eu não posso libertá-la e curá-la? Essa é a indagação dele. Quando a gente vê a história de Lucas ainda, Lucas também registrou no capítulo 19, não vou estar lendo aqui só para você entender, capítulo 19, versículo 9, ele vai falar a história de Zaqueu. Então também, Lucas vai destacar no versículo 9, que Zaqueu também foi chamado de Jesus, ao partilhar daquela alimentação na casa de Zaqueu, falou o seguinte: olha, esse aqui é um filho de Abraão. Então tanto Zaqueu quanto esta mulher, eles são chamados como filhos de Abraão. Isso aqui é algo muito, muito interessante. Agora, veja comigo a expressão que ele falou o seguinte, olha só: livrar deste cativeiro. A condição daquela mulher, meus amados, não era simplesmente médica, mas sobretudo o quê? Espiritual. Por que você fala isso, Watson? Porque, olha só, Lucas era médico. Então Lucas, ao olhar para ela, olhava com um olhar clínico, sim ou não, gente? Ele conseguia olhar para a pessoa, analisar ela, já ter um certo entendimento, um certo diagnóstico, pelo menos parcial, do que possível doença que aquela mulher tinha. Então, quando ele olha para ela, ele vai registrar não simplesmente uma intervenção física, mas ele vai falar o seguinte, o texto vai dizer: aquela mulher estava presa por Satanás. Diga assim comigo: presa por Satanás. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Cristo nos liberta das prisões. Diga assim: Cristo me libertou. Diga assim: eu sou livre. Assim como aquela mulher, muitos crentes vivem hoje presos. Presos por quê? Por exemplo, presos pelo medo, presos pelo rancor, presos pela incerteza, pela ansiedade, presos pela frustração do passado, pela decepção, presos por vício. Muita gente está presa, por exemplo, por traumas do passado. Lá na minha infância, ninguém sabe, ninguém soube, mas eu sei, doeu muito, foi difícil. Esses aprisionamentos, o que Deus fala para você nessa noite: eu vou te libertar. Porque se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres, em nome de Jesus. Agora, veja comigo o versículo 17, o último versículo dessa noite. Olha só: tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram o quê? Envergonhados. E aí, entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus foi cirúrgico na sua fala. Ele reprimiu, ele repreendeu, ele foi direto. E a Bíblia diz que essas palavras trouxeram uma certa vergonha para aqueles homens legalistas. Ele mostrou, por exemplo, meus amados, uma certa incoerência daqueles líderes religiosos. Como, por exemplo, existia uma certa fala, o que a gente chama na teologia ortodoxia, uma fala bonita, uma fala bíblica. Vocês não observam a lei? O que a lei fala? A Bíblia diz isso aqui. Mas não faltava naqueles homens o que a gente chama de ortopraxia. Faltava coadunar o que eles sabiam, o que eles viviam. Muita gente sabe muita coisa hoje, mas não vive a palavra. Diga assim: Jesus, diga assim: eu quero saber muito, mas diga assim: mas eu quero praticar muito mais. Então Jesus reprime aqueles homens. Por quê? Porque a lei trazia legalismo, a lei externava a hipocrisia, mas a graça de Jesus trouxe para aquela mulher misericórdia e libertação. Diga assim: a graça traz misericórdia. Diga assim: a graça de Jesus me liberta. Observe que a vergonha que eles passaram aqui é porque eles não tinham argumentos mais para conversar, debater com Jesus. Porque ficou muito claro o contraste, por exemplo, do legalismo, que trazia dureza e vergonha,
e a graça de Jesus que trazia alegria e louvor. Quero chamar o pessoal do louvor aqui agora. Quero terminar falando para os irmãos que o relato dessa história de hoje é algo muito forte, porque mostra de forma viva que o coração do Evangelho é sobretudo a graça, é sobretudo cura, é sobretudo libertação, é sobretudo restauração, é sobretudo revigorar, restaurar, nos fazer vasos novos. Esta mulher passou 18 anos sendo aprisionada por um espírito de enfermidade. Mas chegou o final daquele sofrimento. Quero declarar para muita gente que está aqui, muita gente que me acompanha pela internet agora. Talvez você tenha passado por anos, por problemas, por dificuldades, por lutas, por cargas espirituais, que talvez ninguém sabe, ninguém está vendo. O Espírito Santo fala para você nessa noite. Ele vai tocar em você. Ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Quem recebe, diga amém, Jesus. Fique em pé agora. Quando Jesus viu aquela mulher, o texto fala que ele chamou e ele disse: estás livre. A Bíblia diz que imediatamente tudo mudou. A Bíblia diz que imediatamente aquela mulher foi restaurada, curada. A sua saúde voltou ao que era há 18 anos antes daquele episódio. Mas olha só, tudo começa quando Jesus está no lugar. Jesus está aqui. Eu estava meditando essa semana uma expressão bíblica chamada Beit Rafá. A palavra Beit significa casa. Rafá fala de cura. Quero falar para você com autoridade no nome de Jesus. Nós estamos diante dessa noite agora de uma Beit Rafá. Nós estamos numa casa de cura. De maneira mais profunda, Paulo vai dizer que todos nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós somos uma casa. Você é uma casa de cura para outras pessoas. Nós queremos nessa noite ministrar. Quero terminar o último slide. Veja comigo no telão. Quero falar isso de maneira profética para você, que em Cristo não há prisão tão longa, dor tão profunda ou opressão tão pesada que Ele não pode libertar. Quero falar de novo. Em Cristo não há prisão tão longa, não há dor tão profunda ou opressão tão pesada que Ele não pode libertar. Estamos diante de uma Beit Rafá, de uma casa de cura. Eu quero que você feche seus olhos agora.